Ora, nós hoje vamos fazer aqui mais um conjunto de exercícios de SQL, revendo a matéria que já demos. O enunciado está no Moodle, está bem? Então vamos aqui ao exercício número 1. Qual é o nome dos funcionários e o nome dos departamentos onde trabalham? Esta pergunta é uma pergunta clássica que tenho feito porque eu quero sempre insistir bastante nesta parte do relacionamento entre tabelas. É só fazer o select do ename e do dname, da tabela emp e dep, onde o dep node do emp é igual ao dep node do dep. Muito bem. Portanto, select ename dname from emp, dept, where emp dept no igual a dept dept no. Mais uma vez, a chave primária da tabela pai igualar à chave estrangeira da tabela filho. Ok. E cá temos o resultado, está bem? Selects é mais do que uma tabela, estou sempre a insistir nisto, não se esquecer de pôr depois o relacionamento entre elas, tá? Então, vamos à segunda pergunta, que também já fizemos. Qual é o nome dos funcionários e o nome dos respectivos supervisores? Aqui é o outro relacionamento, portanto, nós temos este relacionamento entre o emp e o dept, e temos aqui entre o emp e ele próprio, porque um supervisor, que será este MGR, também é ele próprio empregado. Então, vamos lá tentar resolver isso. Ora, então como é que é isto, o nome dos funcionários e o nome dos respectivos supervisores? Como é que eu aconselho a fazer isto? A tabela dos funcionários é a tabela EMP. E a tabela dos supervisores também é a tabela EMP. É? Se nós fizermos aqui um select asterisco também. Estão aqui todos. Por exemplo, aqui do empregado do Smith. Qual é o supervisor? O supervisor é este 7902. Onde é que vamos ver este 7902? Está aqui. E o nome dele é o Ford. Está bem? Portanto, reparem, eu se quiser o nome dos funcionários, vou buscar a coluna ename. Se quiser o nome dos supervisores, também vou buscar a coluna ename, porque, portanto, os funcionários como supervisores são funcionários, está bem? E o nome é o ename da tabela, está bem? Então, como é que eu digo para resolverem isto? Eu digo assim, ora, vamos imaginar que tenho duas tabelas exatamente iguais a estas, exatamente com o mesmo conteúdo, está bem? Uma, vou chamar-lhe a tabela dos empregados e a outra a tabela dos supervisores. Está bem? Ou seja, vou fazer aqui um select from empregados supervisores. Está bem? Vamos supor que temos estas duas tabelas com este conteúdo. E então, como é que eu tenho uma tabela empregados com este conteúdo? Ou se quiserem funcionários. Pronto, tá. Para ser igual à pergunta. Eu quero saber o nome dos funcionários. Então, qual é o campo que eu ponho aqui? Vá, digam-me lá. Diz? É o ename. Está bem, é o ename. Pronto, vai, eu vou pôr ename. E nos supervisores? Quero o nome dos supervisores. O que é que eu ponho aqui? Então se calhar tem que se pôr funcionários.ename. Exatamente. E supervisores.ename. Muito bem. Funcionários.ename, supervisores.ename.
Ok, pronto. Isto assim está claro que eu quero o nome dos funcionários e o nome dos supervisores. Pronto. É destas duas tabelas. Já sabem, tenho duas tabelas, como é que as relaciono? Chave primária da tabela pai com chave estrangeira da tabela filho. Ora, reparem lá, tenho uma tabela funcionários e uma tabela supervisores. Qual é que é a tabela pai e tabela filho? Pensem nesta situação. A tabela pai tem o relacionamento de 1 para muitos com a tabela filho, não é? Um pai tem vários filhos. Pá. É nessa situação. Então, qual é a tabela pai? É funcionários ou é supervisores? Supervisores é a Exato. tabela pai. Ok, então eu digo que a regra é sempre a chave primária da tabela pai com chave estrangeira da tabela. Ok. Então qual é a chave primária da tabela pai? Que é supervisores, foi o que disseram. Qual é a chave primária? É o empenal. Exatamente. As tabelas, como eu disse, as tabelas têm a mesma estrutura, não é? Portanto, a chave primária é o empenó. Com a chave estrangeira da tabela filho. Então, se é a tabela filho, vou pôr já aqui funcionários. E qual é a chave estrangeira? É o MGR. Exatamente. Está bem? Ou seja, eu digo para fazerem isto, supondo, eu acho que assim facilita o raciocínio, está bem? Eu criei duas tabelas, têm a mesma estrutura, criei não, estou para aqui a pôr, não é? Estou a executar isto dá erro, não é lógico, não é ver? Uh, só que tem a mesma estrutura da tabela EMP, mas eu dei-lhes aqui nomes sugestivos e agora tenho aqui, em termos lógicos, o relacionamento está bem. A única coisa que falta dizer é que a tabela funcionários, na realidade, é a tabela EMP, só que eu estou-lhe a dar o nome funcionários, e os supervisores também é a tabela EMP, só que eu estou-lhe a dar o nome supervisores. E agora sim, já funciona. Está bem? Uh, já agora, se quiserem, em vez de aparecer name 1, ainda podem pôr aqui um alias e podem pôr aqui func name e aqui podem pôr func supervisor. Não, desculpem. Func name aqui é name, do supervisor name, que é para mudar o nome que aqui está. Portanto, fiz um alias ao nome. Eu estou a fazer aqui um alias ao nome das colunas e aqui estou a fazer um alias ao nome da tabela. Está bem? Ok. Então, podemos passar à pergunta 3? Ou ainda têm dúvidas aí na pergunta 2 que queiram discutir? Muito bem. Então, vamos aqui à pergunta 3. A pergunta 3 é: qual é o nome do funcionário e a localização do departamento dos funcionários cujo supervisor seja o Blake? Tenho que melhorar aqui no português. Portanto, eu quero o nome do funcionário, que há de ser o e-name, quero a localização do departamento, que há de ser o loc, mas eu não quero isto para todos os funcionários, quero só para aqueles cujo supervisor é o Blake. Muito bem. Então, força aí, pensar nisto. Ora, então, vamos lá ver. Qual é o nome do funcionário e a localização do departamento dos funcionários cujo supervisor é o Blake? Pronto, então, vamos analisar. Portanto, o nome do funcionário, tenho que ir aqui à tabela I. A localização do departamento, o que eu quero, a localização, eu tenho que ir aqui à tabela DEP. Então, eu posso chegar aqui e dizer, então, eu vou ter que relacionar a tabela EMP com a tabela DEP, tal como fizemos aqui no exercício 1. No entanto, ainda tenho aqui outra restrição. O supervisor é o Blake. Ora, para o supervisor ser o Blake, eu tenho que ir ao nome do supervisor. Então, para além desta relação, eu ainda tenho
ter esta relação do empregado consigo próprio. Portanto, é como na pergunta 3, eu estou a misturar ou usar aquilo que demos na pergunta 1 e na pergunta 2. Eu vou ter que relacionar o EMP com o DEPT e com o EMP. Está bem? Portanto, na realidade, depois tudo fica na mesma. Select. Eu se pôr aqui nome do funcionário, pronto, eu posso usar a mesma coisa. Como eu vou ter aqui o funcionários e supervisores, posso usar já esta coisa do funcionários.ename. Tá bem. O que é que eu fiz? Selecionei a coisa errada. Está bem? Funcionário.ename. Depois quero a localização. A localização basta pôr loc, que é da tabela DEC. Isto é a única coisa que eu quero mostrar. From. E agora from o quê? Quero o EMP funcionários. Eu, como vou querer saber que o supervisor é Blake, também vou precisar do EMP supervisor. Estão a perceber? Vou precisar destas duas tabelas. E vou precisar da tabela DEP. Ok? Estão a ver? Quer dizer, nós aqui, eu tenho que identificar o que é que eu vou colocar aqui nas colunas de projeção, o que é que eu quero projetar, o que é que eu quero ver, e depois, quais são as tabelas a que quero aceder. Como eu estou a usar os funcionários, os supervisores e o departamento, eu necessito destas 3 tabelas. Se tenho 3 tabelas, vou ter que, na minha cláusula where, colocar 2 condições para as relacionar. Então, pronto, posso começar. Eu no início comecei nome funcionário de localização, não interessa a ordem. Pronto, é esta. emp.depno igual a dept.depno. Esta é uma das condições. And a outra condição que é supervisores em PNO igual a funcionários MGR. Ok? Portanto, esta aqui é uma parte fundamental do meu exercício. É eu, depois de ter identificado 3 tabelas, eu tenho que ter 2 condições. Reparem que o número de condições é o número de tabelas menos 1. Está bem? Se tivesse 10 tabelas, precisava de 9 condições para as relacionar. É isto e isto, mas não é só isto. And o supervisor seja Blake. Então, como é que é isto? É supervisores.ename igual a Blake. Aqui já não é emp.depno, está bem? Eu enganei-me. Será funcionários.depno igual a dept.depno. Ele foi do copy-paste. Ok? Então, vejam lá. Era assim que vocês tinham ou que estavam a fazer? Reparem que quando nós damos um alias às tabelas, aqui e aqui, nós quando fazemos isso, depois já não podemos aceder a elas chamando emp. Não, porque ele depois não sabe a qual é que estamos a aceder. Tem que ser pelo nome que está no alias, está bem? Porque isto aqui, quando nós fazemos este tipo de queries, na realidade, internamente o Oracle ele vai criar 2 cursores para apontar para essa tabela em registros diferentes. Né? Normalmente, quando se faz um query normal, o Oracle vai depois apontando com um único cursor, registro a registro. Neste caso, ele vai necessitar de 2 cursores, um para essa tabela como se fosse funcionários e a outra como se fosse supervisores. E portanto já não existe o EMP, está bem?
mas se foi esse o erro, era facilmente corrigível, certo? Certo. Ok, podemos passar então à pergunta 4. Pronto, na pergunta 4, ok, já explorámos estes dois relacionamentos, não é? Do EMP com o débito e do EMP com ele próprio. Agora estamos a explorar o relacionamento entre o EMP e o SALgrade. Está bem? Esta também é uma do género que já fizemos. Qual é o salário e o grade do Smith? Vamos então pensar um bocadinho nisto. Eu só fiz assim, que assim dá para todos, dá para qualquer um. Ok. Então vamos lá. Então temos aqui o select, como estavam a dizer. Eu só pedi o salário e o grade, mas vocês puseram o e-name. Mas como se era do Smith, não valia a pena estar o e-name. Respondendo somente à pergunta, depois já vamos ver variações, select, sal e grade. From, digam lá, foi aquilo que disseram, EMP e sal grade, certo? Sim. Where sal between low sal and high sal. Pronto, isto aqui relaciona estas duas tabelas. É tal situação, temos duas tabelas, logo a primeira coisa a gente vai relacioná-las para não criar nenhum produto cartesiano. And e-name igual a Smith. Igual a Smith. Pronto. E respondeu, o Smith tem 800, ao desgraçadito, está no primeiro nível. Ok. Esta aqui era a solução que se pretendia, no entanto, já agora essa tal variação que aí fizeste, que puseste, que aqui chamaste que é nome? Ou algo do género. E executaste, se eu pusesse Smith, dá 1. Neste caso já dava jeito de ter aqui o e-name, certo? Era assim que tinhas? Sim. Agora posso pôr Scott. Já dá, já está, o salário de 3.000 está no grade 4, está bem? Foi uma boa adição aqui ao query para ser flexível, não é? Assim ele vai pedindo e a gente responde e consegue ver outros resultados, está bem? Muito bem. Muito bem. Alguma questão relativamente a este exercício 4? O que é importante é que vocês fiquem sem dúvidas e aproveitem para se exercitarem nisto. Ok, então passamos para o quinto. Quais os nomes dos funcionários cujo supervisor é o Scott, o Ford ou o Jones? Ok, este parece-me fácil. Portanto, nós, como necessitamos do nome dos funcionários e do nome dos supervisores, eu vou necessitar aqui de ter este self-join da tabela EMP. Portanto, mais uma vez, eu posso ir buscar aqui o select do exercício 2, ou voltá-lo a fazer, está bem? Mas, na realidade, eu não preciso desta parte do nome do supervisor, só peço o nome dos funcionários. No entanto, tenho que relacionar com a tabela dos supervisores, está aqui, e tenho que agora dizer o nome do supervisor, pode ser o Scott, o Ford ou o Jones. Como é que vamos fazer isto? Ok, para já tenho que usar dos supervisores, o nome dos supervisores, supervisores, ponto, e name. Ora, deixa-me ver o que é que tinha exposto no chat. Ok, tá bom, é o igual. Tá. Se fez igual a Scott, reparem aqui na rasteirazinha, não é? Eu na pergunta pus o Scott só com o primeiro S maiúsculos e as outras letras em minúsculas, mas temos de ter o cuidado de
pôr todo em maiúsculas, porque sabemos que na tabela os nomes estão em maiúsculas. Ok, então eu vou fazer aqui assim uma coisa meio esquisita. Ora, Ford. Às vezes os alunos chegam cá e põem assim, ora, Ford. Mas já sabemos que isto não funciona assim, certo? Eu tenho que voltar a pôr supervisores.name. Portanto, tenho que pôr uma condição de um lado, uma condição do outro. Tá bem? Até vou pôr estas seguidas assim, igual a Jones. Ora, eu tenho aqui um problema neste meu select. Porquê? Eu tenho esta condição e com o AND e com esta. Portanto, se eu deixar isto assim e se executar, ele até me dá os 14, até me dá 14, 29 funcionários. Até me dá aqui, nunca mais acaba. Porquê? Porque ele está a fazer esta condição do AND e depois ao resultado desta condição é que está a fazer o OR. Para já o AND aparece primeiro que o OR e depois, como vocês se bem se lembram, o AND tem precedência sobre o OR. Mas não é aquilo que a gente quer. A gente queria que fosse supervisores em PNO igual a funcionários MGR AND o resultado disto. E como é que eu vou calcular isto primeiro? Colocando entre parênteses. E agora executando é que já me aparecem os 4 resultados, certo? Está bem? Reparem que o Fábio mandou estava corretíssimo, está bem? Esta é uma forma de resolver isto. Tenham cuidado com isto, eu já disse, mais vale usar de mais do que de menos, os parênteses, está bem? Usando de mais, muitas vezes torna aqui as condições mais claras e fáceis de ler e fáceis de perceber que quem colocou o que é que pretendia, está bem? Para que não houvesse aqui um erro. Portanto, esta é uma maneira de resolver isto. Alguém fez de uma maneira diferente? Estas situações de um ou outro, ou outro, ou outro, ou outro, ou outro. Nós podemos usar o operador in. Querem ver? Eu vou pegar no mesmo select e vou alterá-lo para usar o operador in. Portanto, supervisores por name, in, Scott, for, o Jones. E dá o mesmo resultado. Temos aqui 2 formas de resolver. Digam lá, não acham que esta segunda que está mais interessante, que é mais clara a mostrar aquilo que a gente pretende fazer? Mais fácil de eu acrescentar novos nomes, se quisesse, aqui nos supervisores, do que a outra. Concordam com isso, certamente, não? Pronto. Eu sei que muitas vezes vocês não usam o in. Porquê? Porque nas outras linguagens de programação já deram os operadores lógicos, já usam os operadores lógicos, então a tendência é responder desta maneira. No entanto, vejam que aqui em base de dados podemos usar esses operadores que nos facilitam a vida e dá algo equivalente, está bem? Vejam lá, alguma questão relativamente a isto? Ao exercício 5? Nós aqui usamos o in. E reparem que o in serve para estas situações, mas serve para aquelas situações em que nós ainda vamos ver, de subqueries, em que nós podemos substituir isto pelo resultado de um outro select. E então depois nessas alturas temos mesmo que usar o in. Okay, portanto,
o que eu não quero é que vocês digam assim, eu já sei usar o OR, fazer isto usando aquela função lógica com o OR e, portanto, nem quero saber do IN para nada. Não, eu estou-vos a dizer, não, vocês precisam também de saber o IN, vão ter que usar noutras situações e, portanto, vejam que nesta aqui também facilita, está bem? Ok. Então, vamos aqui para o exercício 6, que agora vamos mudar um bocadinho de tópico. Agora vamos para agrupamentos e funções de agrupamento ou funções estatísticas. Qual é a média do vencimento dos funcionários por função que desempenham? Mostrar também a função. Portanto, o que é que eu quero aqui? Eu quero saber a função e a média dos vencimentos dos funcionários que executam essa função. Então, vamos lá pensar um bocadinho nisto. Portanto, esta aqui é uma situação em que se pretende o seguinte. Então, é o select, a média por função. Pronto, a gente pode colocar a primeira média ou a função, mas eu aqui até vou pôr o job primeiro. E a média, a função da média é o AVG, certo? Dos vencimentos. O vencimento, qual é o campo do vencimento? É o SAL, que é o salário. SAL, from emp, já estou a fazer sem o round. Ok, um erro comum é este, que fazem AVG, SAL, job, from emp, que vai dar um erro porque nós temos aqui o job e não estamos a agrupar por job. Portanto, já sabem aquela regra de que se eu tenho aqui alguns campos na lista de projeção, eu tenho que os colocar no grupo by. Portanto, tenho que fazer grupo by job. Já sabem, se aparece aqui mais alguma coisa para além das funções, eu tenho que os colocar no grupo by. Isto aqui é chapa 3. E, portanto, dá-nos isso. Ora, o Fábio viu que isto aqui parece aqui com um número muito comprido, então resolveu arredondar. Pronto, mas a gente pode dizer, ok, arredondo só até à primeira casa decimal, já agora para ser diferente. Um bocadinho diferente. Round do AVG SAL. Se eu fizer assim, ele arredonda-me tirando todas as casas decimais. Se eu puser 1, por exemplo, arredonda-me à primeira casa decimal. Ok, pronto, é uma solução que eu posso usar aqui. Está bem? Lembravam-se deste 1. Já agora, eu também posso ainda fazer outra coisa. Imaginemos que eu quero arredondar aqui não é às casas decimais, mas às décimas ou às centésimas. Vou pôr aqui às centésimas. Reparem que, ou seja, este 10 e 37 eu quero arredondar às centenas, não é às centésimas, à centena mais próxima. Há de ficar 1000. Este aqui, 2758, arredondado à centena mais próxima, vai ficar 2800. Está bem? Estão a ver? Como é que eu faço isso? Coloco um número negativo, neste caso 2, porque vou querer 2 zeros. Cá está, este ficou 1000 e este ficou 2800. Está bem? Mais uma vez, a utilização daqui de números negativos também não é muito habitual, mas vocês usando é bom e praticando, vendo o que é que ele pode, qual é o resultado que este tipo de coisas dão, está bem? Ora, avançando. Esta aqui ainda não sabem porque usa subqueries. Nós vamos dar isto na quinta-feira. Então, passamos para a pergunta 8. Qual o nome dos departamentos e o número de funcionários que têm? Ou seja, eu quero, para cada departamento, quero saber quantos funcionários é que lá há. Força aí. Portanto, neste caso, no exercício 6,
estamos a usar o agrupamento com uma única, acedendo a uma única tabela. Mas nós podemos usar o agrupamento num select com qualquer número de tabelas, não é? Que é o que acontece neste caso, que vamos necessitar de duas. Então, vamos lá, isso é um select, quer o nome dos departamentos é department name, dname, o número de funcionários vai ser um count asterisco, está bem? Lembram-se que o asterisco só se pode ser usado no count e ele vai contar todos os registros. From emp,dept. Ok, podia ir buscar lá atrás o relacionamento, já sabemos, temos duas tabelas, tenho que fazer logo o relacionamento, não vou estar agora aqui a fazer já o grupo by, está bem? Where emp.deptNo igual a dept.deptNo e agora sim, já posso ver a situação do grupo by, que, mais uma vez, se eu tenho aqui o dname, eu vou ter que usar no grupo by, certo? Portanto, esta aqui é tal situação de que não tenho forma de fugir. Portanto, o grupo by dname, está bem? E obtivemos isso, certo? Portanto, tenho aqui o nome dos departamentos e o número de funcionários, está bem? Aqui a questão é essa, eu se quiser saber o número de funcionários, eu tenho que ir à tabela emp, o nome do departamento tem que ir à tabela dept, portanto tenho que os relacionar, trato já do relacionamento, já fico com esse problema resolvido. Depois o que fica a faltar é a questão do agrupamento e desta forma também fica resolvido, está bem? Alguma questão relacionada com a 8? Então, passamos aqui à 9, ok. Ok. A 9 com a 10 funcionam em conjunto, está bem? A 10 não conseguem fazer, mas a 9 conseguem. A 9, eu não quero saber o nome do departamento que tem mais funcionários. Só quero saber quantos funcionários tem o departamento que tem mais funcionários. Então, para responder a esta pergunta 9, vamos começar por ver qual é o número de funcionários que tem cada departamento. Está bem? Comecem por aí. Tá bem? Vamos dividir esta 9 em duas perguntas também. Vamos começar por ver, ok? Primeiro, se quiserem até podem pôr não é preciso o nome, basta o código do departamento. O código do departamento e quantos funcionários é que tem. Está bem? Acaba por ser semelhante à de cima. Então vamos lá ver. Quantos funcionários tem o departamento? Tem mais funcionários. Então, se eu começar por aquilo que eu estava a dizer, que é, vamos fazer aqui, select deptNo, count asterisco, certo? Era isto que eu estava
a pedir. Debt no, grupo by debt no, certo, claro. Ok. Estão a ver? Tenho aqui até o código do departamento e o número de empregados. Na realidade, eu não peço o código do departamento. Portanto, até eu vou retirar. Mas para já ainda vou deixá-lo. O que é que... Sim, vou retirá-lo. É mais fácil para responder isto. Eu obtenho esta lista. 6, 5, 3. Se eu vos pedisse, depois de ter este select, se eu vos perguntasse, então quantos funcionários tem o departamento que tem mais funcionários? Vocês olhavam para aqui e iriam dizer 6, certo? Porquê é que estão a dizer 6? O 6 é o maior destes números. E qual é a função que me dá o maior? É o max. Portanto, se vocês fizerem max do count asterisco, ele vai fazer o max a isto. E consegue-me dar a resposta, está bem? Portanto, com um único select, nós conseguimos fazer estas duas coisas. Eu queria vos mostrar, era que o count asterisco dá-me aquela lista, eu depois daquela lista eu consigo lhe aplicar um max sobre aquela lista e já obtenho um valor. Naturalmente que eu não consigo pôr aqui o debt no, porque ele já não deixa, está bem? O max... Era esse o erro que me estava a dar. É, mas estavas a usar o max do count asterisco, certo? Sim. Estão a ver aqui na pergunta, eu não pus o nome do departamento e não foi por esquecimento, foi mesmo propositado. É que quando a gente aplica duas funções estatísticas ou duas funções de agrupamento, que é o mesmo, para já é o máximo que se conseguem pôr, não se conseguem pôr mais. E isto só já vai dar um número e, portanto, eu não consigo ter aqui um outro valor. Está bem? Porque ele fez... Na realidade, com o count asterisco, ele fez 3 grupos e depois no max eu peguei nesses 3 grupos e fiz um outro grupo. E desse grupo estou a usar o max. Por exemplo, eu podia até usar o count, se quisesse contar quantos grupos é que lá estavam. Eram 3. Estão a ver? Pronto. Mas a pergunta era para o max. Está bem? Ficou claro? Aquilo de saber qual é o nome... que é a pergunta 10, é outra vez para matéria que vamos dar na quinta-feira. Está bem? Pronto. E resolvemos o exercício número 9. Podemos ir para o 11? Qual é o nome de todos os departamentos e o nome dos funcionários que lá trabalham? Quero que considerem também os departamentos que não têm funcionários. Portanto, só a primeira parte da pergunta, nós até já respondemos, foi logo o exercício número 1, não é? O nome dos departamentos e o nome dos funcionários que lá trabalham. Na pergunta 11, eu também quero os departamentos sem funcionários. Portanto, o que é que eu estou aqui à procura? Estou à procura de departamentos que não têm nenhum funcionários também. É um tipo de junção que é uma junção externa, certo? Um outer join. Então, vamos lá pensar um bocadinho nisto, está bem? Lembram-se do outer join? Portanto, é para aplicar aqui. Ora, então, eu disse que era idêntica ao relacionamento entre os empregados e os departamentos. Então, vamos lá ver. É o select. Ok, eu estou a começar pelo dname e depois do ename from dept, emp. Ok, o que a gente costuma fazer é o where emp.dept no igual a dept.dept no. Dept no. Pronto, isto aqui dá
Dept no emp. Falta o N. Falta um N aqui. Falta o N aqui. É. Foi comido. Ok. Esta aqui é aquele join que a gente faz usando a notação tradicional, está bem? Mas nós aprendemos outras. Uma delas foi o join on. Que dá o mesmo resultado, está bem? Embora estejamos agora a usar a notação explícita. Explícita porque estamos explicitamente a dizer como é que estamos a fazer um join. Explicitamente temos cá a palavra join, está bem? E já agora, isto aqui é um inner join. Também. Só que isto, como o inner é opcional, a gente faz só assim. Está bem. Ora, para responder a esta pergunta, como também quero os departamentos sem funcionários, eu quero que do lado esquerdo me apareçam departamentos que não tenham empregados. Portanto, quero que me apareçam registros do lado esquerdo que não estejam ligados a registros do lado direito. Então, eu tenho que usar um left join. Usando o left join, já me vai aparecer aqui o operations, está bem? O Fábio acho que fez com um right join, portanto tinha o emp deste lado, o depth daquele, já dá um right join. Também posso fazer assim. Se eu aqui pusesse emp, aqui tinha que ser um right e aqui um depth. Porquê? Porque eu quero que me apareçam as coisas que estão à direita do join, registros que estão à direita do join, mas que não estão ligados a estes. Portanto, eu executando isto dá exatamente o mesmo resultado. Estes dois selects são iguais. E se querem que vos diga, e já agora também, nós ainda temos o full join, que neste caso particular dá o mesmo resultado, embora eu já não acho que sejam iguais, está bem? Porquê? Porque se nós tivéssemos empregados que não estão em nenhum departamento e apareciam depois aqui empregados que não estão ligados a nenhum departamento, está bem? Portanto, mas esta aqui era uma... já agora aproveitei para falar dele, está bem? Eu vou apagá-lo só para não ficar aqui, porque não estaria exatamente correto, está bem? Embora, por outro lado, eu como vejo aqui que o depth no é obrigatório, então até posso deixar estar, está bem? Como o depth no é obrigatório, significa que os empregados têm que ter sempre departamento. Portanto, o full join também respondia à pergunta. Se o depth no não fosse obrigatório, não tivesse aqui o asterisco, significa que eu podia ter empregados que não estão ligados a nenhum departamento. Tá? Ok. Este aqui era usando o outer join. Está bem? Eu tentei a responder à pergunta, a explicar, a fazer aqui uma revisão do outer join. Espero que tenham compreendido aqueles que já não se lembravam, está bem? Podemos passar para a 12. 12. Qual é o nome de todos os departamentos e o número de funcionários que lá trabalham? Considerar os departamentos sem funcionários. Ok. Agora temos aqui um outer join, mas eu também quero usar o grupo by. Então vamos lá tentar resolver então a pergunta número 12. Então vamos fazer isto. Então o select é select. O nome dos departamentos é the name, certo? E o número de funcionários é um count. Eu vou pôr também para já com o count asterisco. Já sabemos que não vai dar correto, mas para ver o que dá. Então eu vou ter que relacionar o emp com o depth
tal como fizemos ali, está bem? Posso pôr aqui depth, já sei que é o left lado esquerdo, portanto há de ser um left join imp on depth.depth no igual a imp.depth no. Isto esqueço-me sempre. Group by dname. Quero agrupar isto por dname. Cá está. Pronto. O que acontece é que o operations não tem nenhum. Só que aparece aqui o 1, certo? Este foi o erro que vos deu. Porquê? Porque há bocado, quando fizemos este select, o operations dá nulo. E já vimos que o count asterisco é a única função. O count asterisco, de facto, é a única função estatística que conta nulos. É com o asterisco. Portanto, nós aqui não podemos usar o asterisco. Eu posso usar, por exemplo, o empno. Eu, se contar o empno, empno, que é a chave primária da tabela emp, foi por causa disso que contei, porque eu pondo a chave primária sei que todos os registros têm, está bem? Não era dname. Aqui se eu puser depth, pronto, ele aqui até se baralha com esta coisa, mesmo se eu puser dname, ele também vai contar, estão a ver? Tem que se colocar aqui um campo da tabela emp. Eu sei que vocês puseram o ename em vez do dname. O ename, como está a contar os da tabela emp, que não aparece, porque o ename, embora não seja obrigatório, todos eles têm, vai dar 0, está bem? Mas reparem que eu estava a usar aqui este campo que é obrigatório, que é a chave primária emp no, que eu acho preferível usarem, está bem? Até porque já sabem, por exemplo, se usasse o MGR ou a comissão há muitos que falham, estão a ver, aparecem muitos zeros, porque há uma data de registros que têm que não têm comissão. Portanto, com o empno é a forma melhor de resolverem isso, e certamente foi essa depois que usaram para pôr isso a funcionar. Muito bem. Reparem nesta situação que aqui acho que já permite ver uma utilidade do outer join, que é saber os empregados por o número de empregados que os departamentos têm. Quer saber a listagem de todos os departamentos e o número de empregados que lá trabalham. Como poderia querer saber qual é a listagem de todos os concelhos de Portugal e o número de alunos desses concelhos que estudam no Politécnico da Guarda. Pronto, já estão a ver, mas pode haver concelhos que não têm lá nenhum aluno. Então como é que temos que responder a isso? Usando o outer join, está bem? E pronto, e podemos passar, não sei se há dúvidas relativamente à pergunta 12, eu fiz aqui alguns testes, algumas experiências e tentei analisá-los, portanto vocês, eu convido-vos a fazerem o mesmo, está bem? A experimentarem estas coisas. Ok, então vamos passar aqui à pergunta 13. Quero o nome do empregado, o salário, mas quero para aqueles cujo salário se encontra a menos de 20% do valor máximo do grade a que pertence esse empregado. Portanto, ele pertence aqui a um grade, existe um raio sal correspondente ao grade onde ele faz parte e tem que estar a menos de 20% deste valor máximo. Força aí. Ora, então, vamos lá então fazer isso. Então, eu quero
o nome e o salário. Então, select e name sal. É só isso. Dos empregados, com o salário do grade. Então não é só de from emp. Eu vou precisar do emp e do salgrade, certo? Bem, se preciso do emp e do salgrade, vou ter que as relacionar. Que também tinha o tal relacionamento muito bem. Where sal between low sal and high sal. Ok. Esta é a parte que relaciona, se a gente for ver, os empregados com o salgrade. Mas a pergunta não parava aqui. Eu tenho que saber o salário dos empregados, que o salário se encontra a menos de 20% do valor máximo do grade. Olha, qual é o valor máximo? É o high sal. High sal. E quero que and sal. Eu quero que se encontre a menos de 20% do valor máximo. Ou seja, quero que o sal se aproxime do iSal, esteja entre o iSal e o iSal menos 20%. Ou seja, quero que o salário esteja entre o sal e o iSal vezes 0,8. Mas quero que seja maior que isso. Ok? Porque o sal, já sabemos que está entre low sal e high sal. Portanto, já não vai ultrapassar o high sal. Tem que ser maior que o high sal vezes 80%. Portanto, e dessa forma encontra-se a menos de 20% do valor máximo. Pronto, esta aqui era uma solução. Ora, vamos então agora à pergunta 14. Então, o que é que se pede na pergunta 14? Mostre o nome dos departamentos, o número de empregados e o grade médio dos empregados, para aqueles empregados que não têm comissão e para aqueles departamentos que têm menos de 5 funcionários nessas condições. Aqui mais outro texto complicado. Os textos estão a ficar cada vez mais complicados. Vamos lá, eu quero saber o nome dos departamentos, o número de empregados, portanto, o número de empregados que lá têm, e esses empregados pertencem a um determinado grade e quero a média desse grade. Quero para todos? Não. É só para aqueles empregados que não têm comissão. E também só para aqueles departamentos que têm menos de 5 funcionários nessas condições. Portanto, tenho aqui várias condições. A minha sugestão é irem fazendo passo a passo e até obterem o resultado final. Força aí. Ora, então, vamos resolver a pergunta 14. Muito bem, então, o que é que a gente pretende? Quero um select de quê? Do nome dos departamentos, será o dname. O número de empregados será um count asterisco. O grade médio não é só ter uma função estatística aqui na coluna de projeção. Também quero um AVG do grade, certo? Então, posso fazer isto. From. Ora, eu preciso dos empregados, dos departamentos e do salgrade. Emp, dep, salgrade. Mais uma vez, não nos podemos esquecer que
se tenho estas três tabelas, tenho que as relacionar. Where emp.depth_no igual a depth.depth_no. Tenho três tabelas, vou necessitar aqui duas condições. And emp, nem preciso pôr do emp, porque já sabemos que é sal, between low sal and high sal. Pronto, aqui relacionei. Depois de fazer isto, posso ver aqui algumas condições. Aqueles empregados que não têm comissão. Ora, tu fizeste de uma maneira que foi... Ok. Não tem comissão, a comissão ou é nula ou é zero. Pronto. Então, vamos por aqui and come igual a zero, ora come is nulo. Mais uma vez, cá estamos com o and e com o ora. Eu quero que isto seja executado, dê um resultado antes de fazer a operação com o and. E tal como está, sem parênteses, ele vai executar primeiro esta operação do resultado anterior com o come igual a zero. E só depois é que o or, porque o and tem precedência. Portanto, vamos fazer isto. Ok. E já temos aqui na cláusula where esta primeira restrição dos empregados que não têm comissão. Certo? Agora, o que é que nos falta? Tenho aqui o dname com funções de agrupamento. Eu vou ter que fazer grupo by dname. E será que já termina isto? Ainda não termina, aliás, mas eu posso já ver o resultado disto. Só para verem que eu depois quero só para aqueles departamentos que têm menos funcionários nessas condições. Eu tenho aqui um count asterisco, só para mostrar que eu tenho aqui o research tem 5 funcionários. Ou seja, depois deste resultado, de ter feito o agrupamento e de me dar estas 3 linhas, eu agora quero excluir esta, já depois do agrupamento. Então, como é que eu faço isso? Não é com o where, é com o having. Having já é depois de ter os grupos. E já vou usar então as funções de agrupamento. Neste caso quero o count asterisco menor que 5. Pronto. E tenho aqui o resultado. Ok. No AVG, se em vez de querermos desta maneira, se quisermos arredondar, mais uma vez podemos usar aqui o round. E agora vou pôr com 2 casas decimais. Tá? Tá bem? Pronto. E tenho aqui uma resposta a esta pergunta. O que é que a gente ainda aqui pode fazer? Aquela situação de, ok, come é igual a... Se o come for 0, é o mesmo que o come ser nulo, eu até posso usar aquela função que é o NVL e dizer, o NVL quer dizer, se o come for nulo, eu vou dizer que é 0. E depois, se for igual a 0, esta condição é verdadeira. Portanto, posso alterar isso para... Querem ver? Passo aqui NVL come vírgula 0. Ou seja, se o come for 0, se o come for um número qualquer, se for igual a 0, não interessa. Não mostra, é falsa esta condição. Se for nulo, eu vou transformá-la em 0 e, portanto, é igual a 0, passa a ser verdadeira. Se for 0, já não é nulo, portanto, já vai dar 0 e, portanto, é igual a 0 e a condição passa a ser verdadeira. Portanto, isto aqui tem que dar o mesmo resultado do que o anterior. Está bem? Portanto, estou puxando um bocadinho mais para baixo. Consegue-se ver a pergunta. Grande pergunta. E duas soluções em que a única diferença é só este preciosismo aqui de... Esta está perfeitamente válida e correta. Mas posso também usar a função só para introduzir aqui a questão da função. Está bem?
Não digo que esta esteja melhor que esta, pelo contrário. Esta se calhar até está mais clara quais são as situações que podem ocorrer. Tá? E respondemos à pergunta 14. Estamos quase no fim. Vamos à pergunta 15. Qual é o nome dos departamentos e a média de anos completos de duração de contratos dos empregados? Quer isso ordenado por nome? Não. Ordenado por nome de departamentos. Ordenado sucessivamente pela média de anos completos de duração dos contratos dos empregados. Pergunta 15. Ordenados pela média. Portanto, ok. Qual o nome do departamento e a média de anos completos de duração de contratos por nome do departamento? Isto tem a ver com o agrupamento por nome de departamento. Porque eu, para saber o nome do departamento e a média, vou ter que agrupar por nome do departamento. E depois quero isto tudo ordenado pela média de anos completos de duração de contratos dos empregados. Está bem? Pastor, não havia uma função para calcular com as datas o ano? Aqui a função que podem usar é months between. Months between dá o número de meses entre duas datas. Data 1. Aqui, data 2. Está bem? Months between dá o número de meses entre duas datas. Se queremos saber anos completos, eu se dividir por 12, vou ter o número de anos. Certo. Data 1, nós pomos a data 2. Sim. E qual é o formato que nós temos que pôr? É igual as duas datas. Pronto, então é assim, não interessa, porque o months between aceita como parâmetros de entrada duas datas. E duas datas. O oráculo lá armazena as datas no formato interno dele. Portanto, nós, se dás aqui sysdate, por exemplo, não interessa o formato que está no sysdate, porque o oráculo sabe que estamos a pôr sysdate, estamos a dizer que é sysdate. Estás a perceber? Okay. Se estivéssemos a pôr aqui uma data entre clicas, não é? 12/5/2020. Isto aqui é que necessitava de saber o que tínhamos que dizer qual era o formato que estávamos aqui a usar. Mas não, isto não é uma string que estás a pôr, tu estás a pôr uma data mesmo. E repara que quando eu digo a data de duração dos contratos, nós sabemos aqui o hire date, que é a data do contrato, está bem? Sim. Portanto, certamente que aqui irá um hire date. Tá? Ok. Ok, força aí, tá? Pensar agora um bocadinho. Então, como é que podemos resolver isto? Seria um select do dname e a seguir uma coisa deste género. O months between sysdate and hire date. Okay. Eu vou para já só deixar assim e depois já vamos corrigir. Fragmento dep, portanto, months between dá o número de meses entre duas datas. A dividir por 12 dá o número de anos. Where m.dep_no igual a dep.dep_no. E temos isto. Agora tenho aqui o dname, tenho que fazer o grupo by dname. E depois peço para ordenar, está bem? Já vamos a essa situação. Vamos para já executar. Eu vou para já só deixar assim e depois já isso. Está bem?
Eu pedi aqui a média e pensava que eu tinha colocado e não coloquei. Já está. Muito bem. Pronto. Então, vamos ver aqui a pergunta. Qual é o nome dos departamentos e a média de anos completos de duração de contrato? A média de anos completos. E, de facto, eu se puser aqui months between, deixem-me fazer aqui um select. Era esse que eu queria fazer primeiro. Select. Ferramenta. Estão a ver. O months between dá-me o número de meses. Deixem-me só retirar já assim. Dá o número de meses no formato decimal, ou seja, 479 são meses completos e depois o resto que está decimal tem a ver com o dia, os dias e as horas e os minutos e os segundos, que não fazem parte do mês completo. Portanto, já é o mês seguinte. Se eu dividir por 12 e executar, por exemplo, e até posso pôr aqui o e-name, tenho aqui o nome do empregado. Este empregado está a trabalhar há 39 anos e qualquer coisa. Aliás, até já são quase 40 anos. O Smith. Eu peço aqui a média de anos completos. Portanto, parece que eu estou a pedir, se eu quero anos completos, eu arredondo este número antes de fazer a média ou não? Se é anos completos, eu não posso arredondar, certo? Eu vou o quê? Qual é a função que devo usar? É o trunc. Certo? Porque o truncar, eu estou a retirar a parte decimal. Ficou só a parte inteira. Portanto, a média de anos completos. Isto é um ano completo. Se eu agora fizesse o AVG disto, estava a fazer a média dos anos completos. Portanto, dá a ideia que eu peço o AVG do trunc dos anos. Certo? Ok. Vamos ver. Já agora, depois de fazer esta média, ainda posso fazer agora sim, posso fazer um round da média. Se quiser, posso chegar aqui e fazer um round do AVG, até posso pôr uma casa decimal, por exemplo. Pronto, tenho isto. E já tenho esta parte toda, só falta aqui ordenado descendentemente pela média de anos completos de duração. Ok, quero ordenar por isto. E de facto eu posso chegar aqui e fazer order by. Cá está. Se a gente olhar para aqui, de facto está ordenado por número de anos. O sales é o que tem uma média de anos completos maior. Está bem? De facto, nós podemos fazer assim. Eu já agora vou apagar isto, já não interessa. Mas pá, está isto aqui muito grande. E aqui eu posso chegar aqui e dizer, olha, esta coisa toda que aparece depois aqui no resultado é média anos. Se eu executar, já ficou aqui média anos, certo? Uma coisa interessante é que eu posso usar isto no order by. Posso usar aquele alias no order by. Estão a ver? Fica fica mais interessante assim. E pronto, seria esta a solução aqui para este exercício.
Pronto, muito bem. Então, vamos para o exercício 16. Portanto, relativamente ao exercício 15, aquilo que mandou o Lionel, para mim, pareceu-me correto, está bem? Não, isto não está bem. Ele é que tem bem, porque é ordenados descendentemente. Então, já estava aqui a colocar uma solução errada, está bem? Isto é descendentemente, portanto tinha que pôr o desk. Porquê? Porque por omissão a ordenação é ascendente. Já agora, eu ainda vou pôr aqui outra solução, já que estamos a falar na ordenação, e por causa da questão dos nomes, a gente podia pôr ordenado por 2. O que é o 2? O 2 é a segunda coluna. Em vez de estar a escrever isto tudo, ou ter posto o alias e usar o alias, eu posso simplesmente pôr order by 2 desk. Pronto. Ok, e, já agora relativamente à ordenação, eu posso pôr aqui as várias possibilidades, foram estas 3, que dão o mesmo. Está bem? Esta aqui estou a colocar exatamente tudo o que estava ali na coluna de projeção. Esta aqui estou a usar o alias. E esta aqui estou a usar a ordenação por posição. Está bem? Qualquer uma das 3 podiam ser usadas. Tá? Ok. Não sei se há alguma questão ou comentário. Então vamos passar para o exercício 16, que é, numa única coluna, mostrar o nome dos empregados. Quer o nome, mas só com a primeira letra em maiúsculas. Ou seja, as outras quero que estejam em minúsculas. Depois, a seguir ao nome, vou colocar um hífen e o nome da função que ele executa. E depois, entre parênteses, as 3 primeiras letras do nome do departamento onde trabalham. Está bem? Este select é para, para funcionarem aqui com algumas funções que nós demos. Está bem? Manipulação de strings. Por exemplo, para colocar o nome dos empregados só com a primeira letra em maiúsculas, lembram-se de qual era a função que faz isso? Há uma função logo que faz isso? Era o initial cap, init cap. Exatamente, init cap. Eu estou aqui a pedir isto e depois vamos concatenar as strings, não é? O nome do empregado, com o hífen, com o nome. Como é que a gente concatena as strings? E com 2 barras. Muito bem, 2 barras. E depois, ainda tenho aqui outra coisa que só quero as três primeiras letras do nome dos departamentos. Como é que eu consigo ir buscar as 3 primeiras letras? O substring. Muito bem. Portanto, é usando isso. Muito bem. Agora é só montar aqui o select. Força aí. Então vamos lá ver como é que era isto. Então era um select, o nome dos empregados é ename. Só com a primeira letra em maiúscula. Então cá temos que usar a função initcap ename. O initcap vai pôr a primeira letra em maiúscula e as outras em minúsculas. Ok. Depois um hífen e o nome das funções. Então cá vamos a concatenar com um hífen e concatenar com a função que é job, certo? Com o nome das funções. E entre parênteses,
Portanto, eu vou ter que concatenar aqui um parênteses. As 3 primeiras letras do nome dos respectivos departamentos. Ok, do dname, quero as 3 primeiras letras. Então há de ser um sub-str. Ora, quais são os parâmetros do sub-str? No primeiro parâmetro vem a string inicial, dname. E depois quero saber não é, o segundo parâmetro, não é, o sub-str tem 2 parâmetros obrigatórios. O segundo parâmetro é a partir de onde é que eu quero a substring que eu vou retirar. Como quero desde a primeira posição, ponho 1. E o terceiro parâmetro não é até onde é que eu quero parar, é o número de letras que quero que a minha substring tenha. Portanto, quero que tenha 3. E, portanto, está assim. Depois hei de concatenar com o outro parênteses. From emp.dept, where emp.deptNo igual a dept.deptNo. E acho que já há de ser uma coisa destas. Claro, a gente pode chegar aqui e tentar pôr isto aqui um bocadinho mais bonito. Ponho aqui um espaço, posso pôr aqui outro espaço. Só com isso já fica um aspecto mais apresentável. Muito bem, e tivemos aqui a usar as tais funções de manipulação de strings, correto? Portanto, muito bem. E chegamos à última pergunta, que é a pergunta 17. A última, será que esta última vai ser complicada? Não, vamos ver. Mostra o nome do empregado. Ok, name. As 3 últimas letras da função. Ok, mais um sub-str, mas agora é para as 3 últimas. Que o empregado desempenha. E 7 quando a função seja a de presidente. É lá. Caso a função seja presidente, eu quero que apareça chefe supremo, em vez das 3 últimas letras da função que o empregado desempenha. Ok. Então, temos aqui alguns desafios. Portanto, para as 3 últimas letras é o sub-str. E o que é que a gente vai fazer para este, caso seja o presidente, transformar aquilo em chefe supremo? Como é que conseguiremos fazer isso? Alguém tem uma ideia daquilo que se pode usar? Querem ver? Nós até podemos fazer aqui um select asterisco from emp. Onde é que está o meu king? Aqui. King é president, não é? E quero que, se for presidente, que mostre chefe supremo. Estão recordados qual é a função que a gente pode usar? Aqui, função de oráculo. Foi também das últimas que eu falei. Eu coloco aqui o decode. Lembram-se do decode? Sinceramente, não. Não me lembro. Então, o decode, então, eu explico aqui só muito rapidamente. O decode é uma função que vocês usam dentro do select e que tem, aqui podem usar uma string ou um campo da tabela. E depois, se este campo tiver o valor 1, então vocês retornam saída 1. Estou a fazer assim.
tiver um outro valor, saída 2. Portanto, se for Joaquim, podem pôr Maria, ou por default. Nos outros casos, podem pôr valor 3. Ou seja, se este campo for igual àquilo que está aqui, o que vai sair é isto. Se este campo for igual a este valor, o que vai sair é isto. Nos outros casos todos, vai mostrar saída 3. Vai mostrar isto. Ok. Tá, eu acho que com isto já conseguem resolver isso. Eu não gosto de tantas coisas. Passei. Eu gosto de coisas. Esse bolo básico que faz. Quando ninguém chegava a fazer bolo básico para mim, diz lá, se faz favor. Então, como é que nós... Mais um bocadinho, senhor, por mais um favor. bocadinho, está bem, desculpa lá, está bem, eu guardo mais um bocadinho. Então, vamos fazer o seguinte, quero saber o nome do empregado, portanto, o name, ferramenta, já sabemos que é isso, e as 3 últimas letras da função. Pronto, então aqui vamos fazer o decode, certo? O decode e... Deixa-me apagar isto, porque baixo já não me interessa. Decode de quê? Da função. A função é job, certo? Do job. Okay. Decode do job. Agora, já sabemos que se for presidente, se for president, eu quero que mostre chefe supremo. Em todos os outros casos, quero que mostre as 3 últimas letras da função. Então é sub-str, job. Ok, as 3 últimas letras é a contar do fim. Portanto, é com menos. Se puser menos 3, o que é que isto nos dá? Manager. Já agora, deixem-me pôr aqui, se vou pôr só o job. Ok. O clerk é o job correto, fica só RQ. Manager, o presidente aparece chefe supremo, está bem? Vou aparecer as últimas 3 letras. Pronto. Portanto, isto menos 3 mais 1 é que eu não percebi. Não, o erro aqui está aqui. Não, senhor. O que ele fez foi o tamanho todo menos 3 mais 1. Exato, doutor, eu usei o length. O length. Ok. Porque eu estava a achar estranho, era isso. Ok. Pronto, então está aqui. Repara que também podia estar com menos 3, mas dá a mesma coisa. Tá bem? Eu esqueci. O menos 3 é do menos 3 até ao fim. É do menos 3 até ao fim. Não tendo o terceiro parâmetro, é até ao fim. Já agora vamos ver com o length, que se foi feito. Portanto, job, e de onde? Ora, a tua ideia foi, eu vou ver qual é o comprimento do job, certo? Eu presumo que tenha sido isso. O length do job e tiras 3 ao length. Portanto, length do job, em vez de fazer o job do menos 3 até ao fim, não. Tens o length do job. Dá 5. Tu queres retirar 3, 5, passaria a 2. Mas 2 começa na segunda palavra. E, portanto, tens que acrescentar, na segunda letra, tens que acrescentar mais 1. E dá o mesmo, certo? Muito bem. Temos aqui as 2 soluções. Pronto, eu só coloquei esta porque tinha-se feito usando o length, mas certamente compreenderão que esta aqui é aquela que é mais a que estaria à espera, que não há necessidade de estarmos a usar isto. Cá está a tal forma de usar os parâmetros
o segundo parâmetro com valor negativo, que é contar do fim, facilita este tipo de operações, está bem? E, e é isso dos exercícios. Muito, muito obrigado por terem assistido e aguentado até agora.